Bom, então vou fazer aquele vídeo para testar a comparação com aquele vídeo da internet aí que o pessoal ligava dois discos de HD em paralelo com um motorzinho. No caso eu vou usar um cooler. Ele aqui é de 5 volts por 0,05 ampere, então precisa de uma corrente de 50 miliamperes para fazer funcionar, provavelmente corrente máxima, né? Também botei um LED aqui, que daí a corrente vai ser menor, a tensão também vai ser menor, né? Em torno de 1,5 volts, né? Já escolhi o LED vermelho, que é o de menor tensão, né? Para ser mais fácil. Então no vídeo eu botava o autor lá botava 2 discos de HD, uma água com sal e fazia rodar o motor. Então é isso que a gente vai testar. Como a gente não botou muita fé ali no grupo Gambiarras Maravilhosas, né, com 2 discos de materiais iguais não deveria gerar uma corrente, né, circulante. Então eu tenho outros materiais aqui para testar. Temos aqui aço inox, deu uma lixadinha, mas ele tem uma boa área aqui exposta, então vai conseguir formar uma corrente. Tem também aqui magnésio fundido. Temos aqui também uma chapa de titânio. E o cobre de placas de circuito impresso, né? Também para fazer. Todos estão com uma grande área lixada para ser exposta aqui, que vai garantir que a gente tenha corrente sobrando, né? Então eles vão estar no máximo de corrente. Qualquer coisa tem o hidróxido de sódio aqui também, que dá para testar, botar aqui para a formação do eletrólito, para gerar essa corrente. Então eu já testei antes, né? Mas vamos só para garantir. Teste de diodo. Estou aqui com o meu multímetro. Vamos ver, o LED então está acendendo, mostra ali a 1,5 volts, que é a tensão para ligar ele. Vamos testar também o motorzinho, claro que ele não vai girar, mas ali no multímetro indica ali 0,95 volts que está passando nele ali, né? Essa é a mínima tensão para gerar uma corrente. Claro que não vai rodar, né? Porque ele vai rodar a partir de 5 volts. Antes ele já liga, né? Então vou medir aqui na escala de 200 milivolts até 200 milivolts. Deixa eu estar detectando uma coisa. Então vamos fazer o nosso eletrólito. Vamos dissolver esse sal na água. Depois eu tenho aqui também barrinhas de titânio. Podemos testar também a continuidade dessa água. Ela está conduzindo corrente. Não deve ser suficiente. Vamos ver se ela conduz. Então essa água está conduzindo. Na verdade ali é resistividade, acho. Não. Agora estou em dúvida aqui que essa medição, se seria um ohm ou seria 1,09 volts de tensão para conduzir. Aí não deveria gerar um potencial, né? Nós já estamos gerando potencial. Bom, vamos botar o disco aqui com um LED. Eu não vou testar com 2 discos, né? Porque teoricamente não funcionaria, né? Teria que ter um par galvânico para poder funcionar.
botar só o disco. Ali estamos com fio de cobre, claro, não acendeu. Vamos testar com os materiais aí, então. Aqui tem uma boa condução. Vamos lá com o inox. Primeiro. O LED não acendeu. Se o LED não acendeu, nem o motor vai acender. Vamos testar a escala de 200 mV. Diretamente nos materiais, talvez. Testar aqui no eletrodo negativo, que está ligado lá no inox, e no positivo aqui. Esse deu 200 mV. O vídeo parou de gravar lá, então vamos retomar aqui. Estava testando lá o inox. Vamos ver em relação ao disco de HD. R$ 270 mV. 260, 270. Então é entre 265 e 270 mV. Ok. Depois do inox, vamos para o titânio. Não precisa estar ligando os... Então, o inox ali só para ficar seguro. Eu poderia botar os terminais aqui direto. 220, 230, 240 mV entre o disco de HD e o titânio. Tá. E vamos ver em relação ao cobre. Deixa eu tirar essa gota de água. Vamos fazer assim, ó. $50 mV entre cobre e o HD. 60 mV. Provavelmente porque o disco de HD deve ser alguma liga de cobre. Por isso que ele não estabelece uma diferença de potencial tão grande. Bom, beleza, eu vou interromper agora e vou retomar depois com a montagem dos que eu acho que vai funcionar melhor. Então, retomando, eu vou botar aqui os que eu acho que vão funcionar melhor. Vou testar a polaridade deles, qual que seria o eletrodo negativo, qual que seria o positivo, né? Isso eu vou conferir aqui. Se a tensão tiver positiva, quer dizer que o terminal positivo está ligado no eletrodo positivo, né? E se tiver ao contrário, é só inverter, né? Então a gente vai saber onde é que a gente vai ligar o nosso LED para ver se ele vai acender e depois testar se o coolerzinho vai funcionar. Então os que eu acho que vai funcionar é o magnésio com o cobre. Então para isso eu vou inserir eles na água. Deixa eu botar o inox aqui só para garantir. Estamos na escala de até 20 volts. Vou botar o positivo no magnésio e o negativo no cobre. Ó, temos, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, menos 0,128 volts. Quer dizer que está invertido. Fazendo a inversão. Vamos chegar mais perto. A diferença de potencial diminuiu. Afastando. Variando bem.
Não, 1,36. E o mais legal de se ver é que aqui no magnésio, ó, tá formando uma espuma, bolhas. Então quer dizer que tá tendo uma reação. Bom, vou mudar o eletrólito, né? Então botei aqui as lentilhas as escamas, né, de hidróxido de sódio. Como é mais agressivo, eu botei as luvas, né, para preparar nosso eletrólito. Então, por enquanto, a melhor medição deu entre o magnésio e o cobre. Então, vamos manter essa dupla. Primeiro, vamos ver se a gente consegue dissolver bem as lentilhas, as escamas. Eu volto aí quando tiver dissolvido tudo aqui. Hidróxido de sódio, então, já dissolveu razoavelmente. Já preparei aqui o eletrodo de cobre com magnésio, dando 1,27 volts. Então ainda vai ser insuficiente para ligar o nosso LED. Vamos testar com os outros materiais. Inox em relação ao cobre, 310 milivolts. Testar de novo o HD em relação ao cobre. Quase nada. Então, pessoal, refiz a solução de água com cloreto de sódio, né? Sal de cozinha. Testar diretamente então nos materiais com o magnésio, o alumínio, uma chapa zincada e o cobre. Então vamos testar lá na escala. Já volto. Estou na escala de 20 volts. Vamos testar diretamente os materiais. Vou colocar primeiro o magnésio com cobre, que é o que a gente já tinha como base. Cobre no positivo, magnésio no negativo. Então 1,4 volts. 1,35. Isso aí, vamos testar o alumínio com magnésio. Estabelecendo a tensão, 350 milivolts. Chapa de aço zincado com magnésio, 0,6 volts. Relação alumínio, 0,22 volts. Teoricamente, essa aqui seria a pilha de Daniel, né? Cobre e o zinco. Vamos ver se estabelece uma corrente. (750 milivolts). Se eu tivesse eles intercalados, né, uma outra chapinha de cobre ligada ao zinco intermediária a eles, aí formaria os 1,5 volts. Então vamos fazer as outras relações. Cobre com alumínio. Alumínio com zinco. E o que mais que faltou? Acho que já foram todas as relações, né? Então, basicamente isso. Ah, tem mais um Zamac aqui também. Vou testar então em relação a todos os materiais. Zamac em relação ao magnésio. Polaridade invertida. Zamac em relação ao alumínio. Zamac em relação ao cobre. Zamac em relação ao zinco. Então, com essas polaridades aqui de tensão em relação aos materiais, a gente já sabe quais são o eletrodo positivo e o negativo, qual que vai oxidar e qual que vai reduzir, né? Caso o que tiver no o eletrodo negativo,
ele vai reduzir, então se ele é um óxido ele vai virar metálico, e no eletrodo positivo, que é metálico, vai oxidar, né? Tem uma relação que é mais fácil de entender, que a gente chama de pão e carne, né? Que o pão é o positivo, é o ânodo, ele oxida. E o cátodo, ele reduz e ele é o negativo da reação. Então os elétrons vão sair do eletrodo negativo e vão ir para o positivo, e os cátions, né, que no caso são os átomos metálicos, vão sair do positivo, vão oxidar e vão lá para o negativo. Então com isso a gente consegue também saber onde vai ocorrer a deposição. Deixa eu mostrar aqui um efeito interessante no magnésio. Ele acaba criando essas porosidades aqui, porque é um metal fundido e ele está reagindo lá com a solução eletrolítica.